Você já percebeu que tem marca que aparece mais em comercial do que na rua? Tipo novela mexicana. Só promete emoção, drama, romance, mas quando você vai ver na prática, é só cilindrada de CG com roupa de gala. Pois é, Shinerai e Bajaj estão nesse rolê, se esforçando mais para virar figurinha carimbada em propaganda do que emplacar de verdade nas ruas do Brasil. E o mais curioso é que, se você parar para reparar, essa estratégia de marketing não é por acaso. É quase um show de ilusionismo. Colocam outdoor, vídeo patrocinado, anúncio em tudo quanto é canto, e você acaba se perguntando se realmente está diante da nova revolução do mercado de motocicletas ou se só caiu no truque da embalagem bonita. E aí entra a pergunta que não quer calar. Por que será que essas marcas investem tanto em propaganda e entregam tão pouco em motor? Porque não é segredo para ninguém que, quando falamos de motos no Brasil, a briga é feia. Honda e Yamaha dominam com mão de ferro, quase como se fossem os reis da selva, e qualquer marca nova que tenta entrar precisa de muito mais que propaganda bem feita. Precisa de confiança, tradição, pós-venda sólido, peças fáceis de achar. Mas a Shinerai e a Bajaj parecem preferir um caminho diferente. Encher os olhos do público com promessas de potência, design chamativo e preços tentadores, enquanto por baixo da carenagem o que você encontra é um motorzinho que, na maioria dos casos, não entrega nem metade da emoção que a propaganda vende. E aqui não é questão de ódio gratuito, muito pelo contrário. A gente está falando de informação. Se você acompanha o mundo das motos, já deve ter trombado com a Shinerai Worker ou a Bajaj Pulsar estampando anúncios em todos os cantos da internet como se fossem a nova salvação do motociclista brasileiro. Mas basta dar um Google rápido, ou melhor, conversar com quem realmente teve uma dessas na garagem, para perceber que a história muda de figura. A propaganda grita revolução, mas a realidade muitas vezes sussurra cilindrada de entrada maquiada. E é claro que esse contraste gera curiosidade. Afinal, quem não se pergunta como marcas com fama tão duvidosa conseguem aparecer tanto, ganhar espaço na mídia e até conquistar um público fiel, mesmo sem entregar motores que rivalizem de frente com os gigantes do mercado? Será que é pura esperteza publicitária? Será que é só o preço baixo? Ou será que existe uma aposta calculada na ingenuidade de quem ainda acredita que desta vez vai ser diferente? Se você já riu sozinho ao ver aquele comercial da moto cheia de efeitos especiais, acelerando numa estrada deserta como se fosse uma superbike, mas depois descobre que na ficha técnica ela mal passa dos 16 cavalos, você sabe exatamente do que estou falando. É quase um meme pronto. A propaganda vende um sonho, mas a ficha técnica entrega uma realidade bem mais modesta. E aí fica a dúvida, será que o brasileiro compra porque não tem opção? Ou porque a propaganda realmente consegue criar essa ilusão de que, mesmo com pouca cilindrada, você vai estar pilotando a máquina do futuro? A verdade é que existe um abismo entre o que essas marcas comunicam e o que elas realmente entregam. E é nesse abismo que a gente vai mergulhar hoje. Porque entender esse jogo de propaganda exagerada, cilindrada modesta e muito barulho no marketing é essencial para quem quer escapar das armadilhas do mercado e escolher a moto com os pés no chão. E já que você está aqui, me diz, você acredita mais na propaganda ou na ficha técnica? Deixa aí nos comentários porque eu quero ver até onde vai essa confiança nas marcas que falam mais que entregam. Mas segura aí, porque agora a gente vai entrar de vez nesse universo de promessas mirabolantes e motores tímidos, começando justamente por uma das campeãs em aparecer mais na tela do que no asfalto, a Shinerai. E olha, já que estamos falando de propaganda que promete mais do que entrega, eu quero ouvir de você. Qual foi a sua impressão quando viu aquelas campanhas cheias de efeitos especiais vendendo moto como se fosse nave espacial, mas no fim era só mais uma 150 maquiada? Conta aí nos comentários a sua experiência, se já caiu nesse papo de marketing ou se conhece alguém que caiu. Porque é esse tipo de troca que deixa o rolê aqui mais divertido e real. E aproveita também para deixar o like,
Porque é isso que mostra para o YouTube que você curte esse tipo de conteúdo sem filtro e quer ver mais zoeira misturada com informação. E claro, se inscreve no canal Só Bomba 299, porque aqui a ideia é continuar cutucando o mercado de motos sem dó, trazendo informação com humor ácido e criando uma comunidade de gente que não engole qualquer propaganda bonitinha. Cada comentário, cada curtida e cada inscrição faz o canal ganhar força e ajuda a espalhar essa mensagem para mais gente que, assim como você, quer entender o que realmente acontece por trás das promessas das marcas. Agora, já que estamos aquecidos, bora mergulhar de vez no primeiro caso dessa história. A Shineray. Quando a gente fala de Shineray no Brasil, é impossível não lembrar do barulho que a marca faz na propaganda e do silêncio constrangedor quando o assunto é desempenho real. A estratégia é clara: oferecer motos baratas, acessíveis para quem está começando, rechear de marketing chamativo e tentar ocupar um espaço que Honda e Yamaha não deixam barato. Só que existe sempre aquela dúvida martelando na cabeça do consumidor. Será que essa moto vai aguentar o tranco da vida real? Porque no comercial tudo parece lindo, mas no dia a dia, com buraco, chuva, estrada esburacada e uso intenso, a conversa muda de tom rapidinho. A Shineray Worker 150, por exemplo, chega ao mercado prometendo ser a companheira do trabalhador, a moto que entrega economia e simplicidade. Só que na prática ela tem pouco mais de 11 cavalos de potência, torque que não impressiona e um acabamento que deixa claro onde foi cortado o custo. O preço baixo até chama atenção. Custa em média $8 a $9.000, dependendo da região, mas quando comparada a uma CG 160 ou até mesmo a Titan, a diferença não está só no valor, está na confiança que o consumidor tem na marca. É aquela velha história: não adianta pagar menos se o barato pode sair caro na hora que a moto te deixar na mão. E a Shineray 250? Essa já tenta vender uma imagem de robustez, como se fosse uma guerreira pronta para encarar a estrada. Mas olhando os números, o impacto é bem menor do que a propaganda sugere. São pouco mais de 16 cavalos. Desempenho que não chega perto do que concorrentes como Fazer 250 ou Twister oferecem. E é aí que entra a piada pronta. A Shineray lança a Worker, mas quem realmente vai trabalhar é você empurrando a moto se ela decidir que não vai mais ligar. É engraçado, mas também revela uma verdade oculta sobre como a mentalidade do consumidor é testada nesse tipo de compra. A decisão não é só sobre cilindrada ou preço, é sobre a jornada inteira de ter uma moto que pode trazer dor de cabeça ou confiança. A imagem da marca também pesa. Shineray já virou quase um sinônimo de chinesinha de feira, aquela moto que muita gente olha torto antes mesmo de ligar o motor. Popular, sim, mas também cercada de preconceito e desconfiança. Existe quem defenda, dizendo que é uma opção de transformação de vida para quem não tem condições de entrar numa Honda Zero. Mas existe também quem já passou pela experiência amarga e não recomenda de jeito nenhum. É nesse meio termo que a Shineray tenta se segurar, atraindo pelo preço, mas convivendo com a fama de entregar menos do que promete. O interessante é que por trás dessa disputa existe um bastidor que pouca gente enxerga. Não é só sobre vender moto, é sobre criar mentalidade no consumidor. Convencer que a decisão de apostar numa marca menos tradicional pode ser uma forma de ousadia. O impacto disso vai além da cilindrada, mexe com confiança, status e até orgulho pessoal. Só que quando a propaganda cria uma expectativa maior que a realidade, a frustração vem na mesma proporção. E entender essa revelação é essencial para quem não quer cair em armadilha de marketing. E já que estamos falando de Worker, de motor que promete e não entrega, deixa aí nos comentários uma palavra: empurrando. Quero ver quantos já sentiram na pele essa cena de transformar propaganda em exercício físico inesperado. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse cenário e entender como essa história de marketing barulhento e motor tímido
não é exclusividade da Shineray. Se a Shineray tenta ganhar espaço no grito do preço baixo, a Bajaj resolveu chegar no Brasil com orquestra, fogos de artifício e tapete vermelho. A estratégia foi um espetáculo de marketing, outdoor nas capitais, anúncios em horário nobre, patrocínios em eventos e uma presença digital que mais parecia campanha política. O discurso era sempre o mesmo. A revolução no mercado de motos começou. Só que essa revolução, quando a gente olha de perto, lembra mais uma festinha de bairro anunciada como se fosse o Rock in Rio. É barulho para todo lado. Mas quando a cortina abre, o que aparece no palco são motos que, na prática, competem com modelos que já estão por aqui há anos e têm confiança consolidada. Um dos maiores trunfos da Bajaj foi a Dominar 400. A propaganda vendeu como se fosse uma Big Trail compacta, uma máquina imbatível pronta para mudar a mentalidade do motociclista brasileiro. E não dá para negar que, no papel, a Dominar tem pontos interessantes. Motor monocilíndrico de 373 cilindradas, 40 cavalos de potência e torque de 3,5 kgfm. O preço girando em torno de 25 mil reais colocou a moto numa prateleira que incomoda diretamente a Twister 300 e a Fazer 250. Mas é aí que a verdade oculta começa a aparecer. Porque embora a Dominar entregue números razoáveis, ela ainda sofre com peso alto, vibração notável em giros mais elevados e uma rede de concessionárias que está longe de competir com a estrutura de Honda e Yamaha. É aquela situação em que a moto não é ruim, mas o impacto da propaganda faz parecer que você vai pilotar uma KTM disfarçada, quando, na real, está em cima de algo que luta para ser competitivo. A Pulsar NS160 também foi vendida como a moto que ia transformar o segmento de entrada. No anúncio, efeitos de câmera lenta, ângulos dramáticos, pilotos acelerando como se estivessem prestes a decolar. Mas na ficha técnica, a história é outra. 160 cilindradas, pouco mais de 16 cavalos de potência, torque tímido de 1,4 kgfm e preço na casa dos 14 mil reais. Em comparação, uma CG 160 Titan entrega praticamente a mesma coisa, só que com décadas de reputação, peças em qualquer esquina e mecânicos que conhecem cada parafuso de olhos fechados. É como se a Bajaj vendesse a Pulsar 160 como a nova Hayabusa, mas na real, é só aquela 160 que sua vizinha vai confundir com CG quando você parar no semáforo. A Pulsar N250, por sua vez, veio como a promessa de dominar o espaço das nakeds médias. Motor de 249 cilindradas, potência de 24,5 cavalos e torque de 2,1 kgfm. O preço, na casa dos 18 a 19 mil reais, coloca a moto cara a cara com a Twister e a Fazer 250. Só que quando a gente coloca lado a lado, a comparação fica complicada. A Fazer entrega 21,5 cavalos, mas com um pós-venda sólido e qualidade reconhecida. Já a Twister chega aos 24,7 cavalos, praticamente empatando com a Bajaj, mas traz a confiança da Honda. A grande questão não está só nos números, está na jornada do dono. Comprar uma moto não é só sobre a ficha técnica, é sobre saber que se der problema você encontra peça fácil, assistência rápida e um histórico que dá segurança. E é aí que a Bajaj ainda engatinha. Essa avalanche de propaganda é a forma que a marca encontrou de criar mentalidade no consumidor. É como se dissesse, esqueça tudo o que você sabe, agora começa uma nova era. Só que essa nova era ainda depende da decisão consciente de quem vai colocar dinheiro na mesa. Nos bastidores, a Bajaj sabe que não vai bater Honda e Yamaha de frente tão cedo. O truque é conquistar nichos, fisgar aqueles que querem fugir do óbvio, que acreditam estar descobrindo uma verdade oculta no mercado ao apostar numa marca diferente. O problema é que essa transformação de imagem não se sustenta apenas com propaganda. Precisa de tempo, pós-venda robusto, confiança construída na prática. É curioso observar como o impacto psicológico dessas campanhas influencia até conversas de bar. Tem gente que nunca andou numa Bajaj,
mas repete de memória as frases de efeito da propaganda como se fosse um mantra. É a revolução, é tecnologia indiana, é parceria global. Só que na hora de decidir entre uma moto que pode te deixar na mão ou aquela que todo mecânico sabe arrumar de olhos fechados, a escolha fica bem mais difícil. A propaganda cria a ilusão da novidade, mas o asfalto cobra a realidade da manutenção, do desempenho e da durabilidade. E tudo isso nos leva a uma reflexão interessante. O marketing pode até convencer a primeira vez, mas a experiência é o que define se a marca vai se sustentar. A jornada do consumidor brasileiro já mostrou isso várias vezes. Quem viveu a invasão das motos chinesas no passado sabe o impacto que a propaganda sem lastro pode ter. Agora, a Bajaj tenta não repetir os mesmos erros, mas só o tempo vai revelar se a estratégia vai dar certo. Para a gente ir além nessa conversa, deixa nos comentários uma palavra que resume bem essa história toda: ilusão. Porque é exatamente isso que a gente precisa entender melhor. Até que ponto a propaganda cria mundos que parecem grandiosos, mas escondem detalhes que só aparecem quando a moto está debaixo das nossas mãos. E é nesse ponto que a análise vai ficar ainda mais interessante, porque o buraco é mais fundo do que parece. Quando a gente olha com calma para todo esse barulho em torno de Shinerei e Bajaj, a pergunta que fica martelando é simples: por que tanto marketing, tanta propaganda espalhada em outdoor, comercial, internet, patrocínio e tão pouca cilindrada de verdade? A resposta não tem nada de mística. Na real, ela está no bastidor das estratégias que qualquer marca novata ou desacreditada precisa usar para ganhar espaço. O marketing pesado serve como atalho, como se fosse um grito de guerra para tentar criar confiança onde a tradição ainda não existe. É como se dissessem: já que não temos décadas de mercado nem reputação consolidada, vamos fazer barulho o suficiente para você acreditar que estamos no mesmo patamar dos gigantes. O problema é que esse grito de guerra esbarra na realidade do produto. Motos de baixa cilindrada são mais baratas de produzir, mais acessíveis para o consumidor médio e permitem que a marca entre no jogo de forma competitiva em preço. Só que o discurso de grande revolução no motociclismo não combina com a entrega real. É como aqueles suplementos milagrosos que prometem transformar você no Thor em 30 dias, mas no máximo te deixam parecido com o Kiko de shortinho. A propaganda infla as expectativas, mas a experiência coloca tudo no chão. E é nesse choque entre expectativa e realidade que a mentalidade do consumidor é testada. A pessoa olha um comercial cheio de efeitos especiais, trilha sonora épica e frases motivacionais, e por um instante sente que está prestes a viver uma transformação na sua jornada como motociclista. Mas quando liga o motor e percebe que a potência não impressiona, que a moto vibra mais do que deveria e que a rede de assistência técnica ainda é tímida, vem a revelação dura. A tal revolução não passa de uma narrativa publicitária bem construída. Esse mecanismo fica ainda mais claro quando a gente coloca números na mesa. O mercado brasileiro de motos é dominado por Honda e Yamaha, que juntas abocanham mais de 75% das vendas. Modelos como CG 160, Titan, Fan, Bros e a Fazer 250 aparecem ano após ano no topo do ranking. Entrar nesse top 5 é praticamente missão impossível para qualquer marca nova, porque não é só sobre vender um produto, é sobre sustentar uma história de confiança que já atravessa gerações. A Honda, por exemplo, vende mais de 900 mil motos por ano no Brasil, enquanto marcas menores brigam para alcançar alguns milhares. É David contra Golias, mas aqui o gigante tem torcida organizada e tradição. Por isso, Shinerai e Bajaj precisam jogar pesado na propaganda. É a única forma de tentar mudar a mentalidade do consumidor, criar a sensação de novidade e plantar a ideia de que existe uma verdade oculta por trás das grandes marcas. A de que elas não são mais as
Únicas opções. Só que a decisão final continua sendo feita na prática, e a prática envolve desempenho, durabilidade, pós-venda, peças e, principalmente, confiança. É aí que a discrepância aparece, porque a ilusão vendida no anúncio não se sustenta no dia a dia. Existe ainda um impacto psicológico curioso nesse processo. Quando uma marca anuncia muito, o consumidor começa a acreditar que ela está em todo lugar. É quase um truque de percepção. Se vejo muito, então deve vender muito, logo deve ser boa. Essa manipulação é clássica no marketing, mas basta olhar os números oficiais da Fenabrave para perceber que o barulho não se traduz em liderança. É uma espécie de teatro, em que o cenário parece grandioso, mas os bastidores revelam que o espetáculo ainda não lotou plateia. E o mais irônico é que esse excesso de propaganda pode até gerar o efeito contrário. Em vez de criar confiança, pode despertar desconfiança. Porque quando a moto precisa gritar tanto para ser notada, o público mais atento começa a perguntar: se o produto fosse realmente tão revolucionário, precisaria dessa avalanche de marketing para convencer? Essa é a grande contradição que deixa marcas como Shinerai e Bajaj presas entre a promessa e a entrega. E talvez esse seja o ponto mais interessante de toda essa discussão. A propaganda é necessária, claro, mas quando a cilindrada não acompanha o discurso, o risco de frustração cresce. E a jornada do motociclista brasileiro mostra que já existiram muitas tentativas de marcas estrangeiras que chegaram com discursos grandiosos e saíram de fininho quando perceberam que não conseguiram romper a barreira da confiança. Para a gente continuar nessa linha e mergulhar ainda mais fundo nessa verdade oculta sobre o jogo do marketing no mercado de motos, deixa nos comentários a palavra teatro, porque é justamente isso que parece quando olhamos para a discrepância entre a grandiosidade das campanhas e a simplicidade do que chega de fato às ruas. É curioso observar como todo esse espetáculo publicitário se desenrola porque, no fundo, a mensagem é sempre a mesma: tentar te vender a ideia de que um produto comum carrega em si uma revolução. Bajaj e até Shinerai sabem que, sem barulho, não se entra no coração do consumidor brasileiro. O problema é que, por mais que a avalanche de anúncios tente pintar a Pulsar 160 como se fosse o próximo marco da indústria, quem vive o dia a dia das ruas percebe rápido a diferença entre discurso e prática. É quase como assistir a um trailer de filme de ação com explosões, perseguições e drama intenso, só para chegar no cinema e descobrir que o longa se resume a uma comédia romântica com roteiro preguiçoso. A mentalidade por trás dessa jogada é clara: criar confiança no grito, já que não existe lastro histórico suficiente para competir de igual para igual. Afinal, quem domina de verdade o mercado brasileiro continua sendo Honda e Yamaha, não porque fazem propaganda bonita, mas porque já provaram sua força ao longo das décadas. Bajaj quer pular etapas, como quem tenta conquistar respeito sem passar pelo processo natural da jornada. Só que a verdade oculta do mercado é cruel. Você pode até tentar comprar atenção, mas não compra fidelidade. Fidelidade vem de tempo, vem de decisões bem pensadas, vem da consistência, e aí fica fácil entender a ironia. Eles apresentam uma moto de 160 cilindradas como se fosse o Santo Graal, uma transformação capaz de virar o jogo, quando no fundo sabemos que se trata apenas de uma moto de entrada. Não é ruim, não é desprezível, mas tampouco é esse impacto revolucionário que a publicidade grita. É como aquelas propagandas de suplemento milagroso. Promete braços de Thor, mas no máximo entrega um físico de Kiko de bermudinha. E ainda tem quem caia. Claro, existe mérito em tentar. Não dá para negar que a estratégia de comunicação agressiva coloca a Bajaj no radar, faz barulho, gera curiosidade. Mas curiosidade sem consistência se transforma rápido em frustração. E o brasileiro é exigente, mesmo quando não percebe. Ele não aceita trocar sua experiência já consolidada em marcas
que entregam durabilidade por uma promessa vazia. E quando percebe que a propaganda foi mais ousada que a entrega, o efeito é justamente o contrário. A marca passa a ser vista com desconfiança. No fim das contas, é aí que a narrativa fica ácida. Shinerei, Bajaj, todas elas gastam fortunas tentando te convencer de que uma moto 160 é o futuro da humanidade. Mas a vida real ensina diferente. Propaganda não enche tanque, não aumenta a cilindrada, não transforma o que é mediano em épico. Você pode até pintar o quadro de dourado, mas se a moldura for frágil, a obra não se sustenta. E essa é a verdadeira provocação que fica no ar. Porque no meio desse jogo de ilusões, o brasileiro continua fiel ao que conhece. A boa e velha CG, que tem mais fã que banda de pagode dos anos 90 e não precisa de fogos de artifício para se provar. Agora, eu quero saber de você. Cairia nessa onda das propagandas milagrosas ou fica com a certeza daquilo que já se mostrou de confiança? Escreve aí nos comentários a palavra verdade, só para a gente ver quem realmente enxerga além da maquiagem do marketing. E se você chegou até aqui, é porque esse papo fez sentido para você de alguma forma. Então aproveita e se inscreve no canal Só Bomba 299. Porque é aqui que a gente fala sem filtro, trazendo as verdades que muitas vezes ficam escondidas atrás do marketing bonito. Já deixa também o seu like, porque isso mostra que a nossa conversa realmente te agregou e ajuda a manter esse espaço vivo, sempre trazendo conteúdo que vale a pena. E para eu saber quem ficou firme até o final, comenta aí embaixo se você conhece alguém que comprou uma Bajaj ou Shinerei e já está passando algum aperreio. Vai ser massa ver quem realmente acompanha a jornada completa. Ah, e não para por aqui não. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto, clica e continua comigo por lá, porque a conversa ainda tem muito a render.